Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast TED Talk, onde abordamos os assuntos mais simplórios até os mais complexos deste mundo ao nosso redor. E hoje nós estamos muito felizes por ter a companhia de diversos entusiastas da área de tecnologia dentro da nossa comunidade. Ultimamente, nós vivemos em um mundo onde as mídias sociais e a tecnologia se tornaram parte integrante das nossas vidas diárias. Desde ficar conectado com amigos e familiares até avançar em nossas carreiras. A tecnologia e a mídia social mudaram fundamentalmente a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Mas com esses avanços surgem novos desafios e muito talvez oportunidades. Como navegar pelos riscos e conseguir encontrar benefícios nas mídias sociais? Como a mídia social e a tecnologia podem exatamente serem usadas para melhorar nossas vidas profissionais? E quais são os impactos das mídias sociais presentes no mercado de trabalho? Ao longo do episódio de hoje, em que fomos inspirados pelo modelo de entrevista das nossas colegas do podcast Argumentação, nós vamos nos aprofundar nessas questões e muito mais. Portanto, seja você um usuário casual ou entusiasta da tecnologia, junte-se a nós enquanto exploramos o mundo em constante evolução da tecnologia e das mídias sociais. No programa de hoje, temos a presença de três convidadas ilustres, que são estudantes do curso de Engenharia da Computação da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ou, como todos conhecemos, a UFRN. Então, apresentando a primeira delas, temos Bárbara Lima. Olá, é um grande prazer participar desse debate. Seja muito bem-vinda também a nossa convidada, Emily Eduarda. Oi, gente, agradeço pela oportunidade de participar desse debate e expor as minhas ideias. E, por último, mas não menos importante, apresentamos para vocês Rainara Duarte. Olá, ouvintes! É um prazer estar aqui como convidada para discutir sobre essa temática tão relevante dentro da nossa área. E o tópico que iremos discutir hoje é: afinal, as mídias sociais devem influenciar o mercado de trabalho? Em um debate com as nossas convidadas, nós pretendemos entrar desde a superfície da polêmica e tentar não nos afogarmos ao nadar no mais profundo das questões abordadas neste mar de dúvidas. E com isso, nós sabemos que ao passar dos dias, horas e até minutos, a tecnologia cresce em valores exponenciais, sendo em maior parte para facilitar a vida humana. As redes sociais foram criadas com esse mesmo intuito. E mesmo tendo como objetivo primordial o de entretenimento e divulgação de informações, essa ferramenta encontra-se em um estágio em que ela passa a adentrar até mesmo o meio profissional. Seja em forma de divulgação de empresas e serviços, em criação de personalidades virtuais ou até mesmo como a sua função de criação, o entretenimento, é observável o alto acréscimo na criação de empregos na atualidade. Mas é válido questionar: eles estão sendo criados ou apenas sendo substituídos? A partir desse primeiro questionamento e relembrando o tópico do episódio, gostaríamos de perguntar às nossas convidadas: como vocês se posicionam em relação à influência das mídias sociais e seu impacto no mercado de trabalho? Então, Marcele, o advento da internet mudou completamente o estilo de vida da humanidade. Ela possibilitou uma conexão maior entre tudo e todos, principalmente por meio das mídias sociais. Essas plataformas se tornaram amplamente utilizadas, encurtando distâncias e promovendo o contato entre várias pessoas, que muitas vezes nunca se viram pessoalmente. Segundo o Statista, site de estatística e fatos sobre as redes sociais, 2/3 da população mundial são seus usuários, totalizando aproximadamente 5 bilhões de pessoas. Sendo assim, não é uma surpresa que empresas de todos os ramos tenham se introduzido nesses ambientes para se aproximarem de seus consumidores. Por outro lado, isso também permitiu que estes se relacionassem com elas, abrindo novas portas para o mercado de trabalho. A princípio, a necessidade das empresas de possuir um perfil nas redes sociais provocou o surgimento de profissionais para cuidar especialmente da sua imagem. Um estudo realizado pela Marketing Hair Painting S constatou que 95% dos adultos entre 18 e 34 anos seguem marcas nas redes. E apesar desse estudo ter sido realizado no mercado americano, essa realidade também é vista aqui no Brasil, onde milhares de brasileiros consomem online. Logo, qualquer comentário ou publicação feita pela companhia pode atingir um contingente enorme de pessoas em pouco tempo. Então é necessário ficar atento ao conteúdo que está sendo divulgado e como também continuar atraindo visualizações. Dentro disso, entram os profissionais de marketing digital e os influencers digitais. Estes últimos, a maioria, podem não possuir algum diploma ou qualidade profissional na área de publicidade, mas por possuírem uma imagem de grande alcance,
podem promover produtos ao seu público, tornando-se um dos recursos das grandes marcas. Essa é uma perspectiva muito interessante sobre o assunto, Bárbara. O fato das redes sociais proporcionarem às empresas um meio acessível de se comunicarem com os consumidores é um ponto que deve ser realmente levado em conta. Mas, dentre as nossas convidadas, todas concordam com isso? O que você acha, Emily, sobre a influência das mídias sociais presente no mercado de trabalho? Você concorda com os pontos citados pela Bárbara ou você tem uma visão contrária a isso? Respondendo a sua pergunta, Guilherme, também rebatendo as ideias abordadas por Bárbara, creio que as redes sociais, por um lado, aproximam o mercado de trabalho e o público consumidor, criando novos espaços de comunicação. No entanto, também vem causando grande impacto de forma negativa, como por exemplo, pode ser citado o fato de as tendências de moda que sempre influenciaram a vida de milhares de pessoas agora conseguirem ter um maior alcance e visualização por parte dos usuários de redes sociais, fazendo com que dois novos problemas surgissem. O uso excessivo das redes sociais e dos aparelhos tecnológicos, que atualmente já é apontado por médicos e especialistas como fatores de causa de distúrbios do sono, assim como do desenvolvimento de ansiedade e depressão. E também podemos falar sobre a elaboração ficcional da realidade, que segundo a professora Harriet Penha Morato, do Departamento de Psicologia de Aprendizagem, do Desenvolvimento da Personalidade do Instituto de Psicologia da USP, que falou em uma entrevista para o jornal da USP que seria uma distração criada para modificar a própria realidade com a qual não está satisfeito ou criada para provocar alguma coisa. Ou seja, quando as pessoas ficam em contato constante com o ambiente virtual, acabam ficando alienadas pelo que encontram e buscam ter virtualmente o que não conseguem deixar satisfatórios na vida real, perdendo a possibilidade de descobrir o mundo à sua volta de forma mais completativa e reflexiva e se restringindo apenas ao que é virtual e ao que pode ser mostrado nesse meio. Realmente, esses aspectos também devem ser levados em consideração. Não podemos ver tudo como flores e, por isso, realmente, o tema é bastante polêmico. É verdade. De um lado, nós temos um mercado de trabalho que busca profissionais que possam se adaptar às mudanças. Do outro, nós temos profissionais que podem se sentir forçados a estar nas redes sociais, um ambiente que para algumas pessoas é prejudicial. Rainara, você concorda com as visões das outras convidadas? Bom, Marcele, eu me posiciono em defesa dessa influência, porém com algumas ressalvas. Eu concordo com essa visão favorável trazida por Bárbara, mas penso também que, assim como qualquer outra inovação capaz de influenciar o nosso sistema, ela estará sujeita a nos trazer consequências. Vale ressaltar que, na década atual, a influência das mídias sociais na sociedade ocorre em um nível avassalador, gerando, como foi constatado esse ano, 2023, em um relatório publicado pela We Are Social, uma estatística de cerca de 4,76 bilhões de usuários nesses espaços. Sob essa ótica, então, se faz necessário pensar, para além de uma percepção 100% positiva, nos indicativos de risco que essa interferência nos traz, sendo assim os aspectos pontuados por Emily também relevantes para mim nessa discussão. Desse modo, eu vejo que o trabalho convencional está sujeito a passar por um processo de adaptação, e isso nos leva a procurar a melhor maneira para essa transição. Quando a gente fala desse impacto no mercado de trabalho, eu particularmente entendo que essa interferência seja inevitável no contexto ao qual estamos inseridos, uma vez que a tecnologia segue de forma constante impactando nosso modelo convencional. Defendo esse posicionamento por meio da ideia de que as inovações tecnológicas tendem naturalmente a intervir naquilo que temos como padrão hoje, e isso é algo que pode ser notado historicamente na nossa evolução. Durante a Revolução Industrial, por exemplo, período em que ocorreu uma grande transformação e um impacto significativo no trabalho, à medida que as invenções de novas máquinas e os novos métodos de produção foram surgindo, a forma com que as pessoas trabalhavam foi mudando radicalmente. E isso ocasionou uma série de consequências e adaptações no modelo de trabalho, sendo elas tanto positivas quanto negativas. Da mesma forma, no século atual, as mídias sociais elas vêm mudando a forma com que as pessoas trabalham e com que se relacionam no ambiente corporativo, trazendo muitas mudanças e também oportunidades. No entanto, assim como foi no passado, vale ressaltar que esse tipo de mudança também pode nos gerar alguns desafios, trazendo consequências negativas para o nosso sistema de trabalho e para o bem-estar do trabalhador. Considerando isso, entendo que sim, se faz necessário o trabalho convencional passar por um processo de adaptação, mas que isso precisa ocorrer de uma forma proveitosa. E para isso, Marcele, a melhor maneira de lidar com esse processo,
a fim de evitar grandes dificuldades, seria estabelecendo um equilíbrio por meio da compreensão das mídias sociais como uma ferramenta capaz de impulsionar o nosso sucesso profissional, e não como um objeto de desvalorização ou de complicação do trabalho que estamos habituados. De fato, os pontos levantados por todas são válidos. Fica até difícil isolar um aspecto e definir se essas mudanças que estão acontecendo são boas ou ruins, ou melhor, se devem ser paradas ou não, principalmente levando em conta os diferentes perfis de profissionais e a facilidade de cada um a se adequar no mercado atual. A verdade é que nós falamos muito sobre o posicionamento dos profissionais em relação a isso, mas e as empresas? Que papel elas cumprem nesse processo? Outro sim. A presença dos perfis empresariais possibilitou que possíveis interessados em trabalhar para elas conseguissem expor seu trabalho ali mesmo nos aplicativos. Segundo Christian Kane Ford, diretora de mídias sociais da Kane Partners, estar nas mídias sociais é uma necessidade. Uma de suas falas é, abre aspas, a mídia social permite que um possível empregador conheça você além de apenas palavras em um currículo. Ele tem o potencial de identificá-lo como alguém envolvido em seu setor ou contribui para as conversas que ocorrem no setor. Fecha aspas. Assim nós entendemos que a página de um candidato pode se tornar uma vitrine pessoal do seu trabalho, uma apresentação de valores e habilidades socioemocionais procurados pelas instituições, aumentando a chance de conseguir um emprego. Uma pesquisa realizada pela revista Forbes revelou que 65% das empresas disseram que as postagens nas mídias sociais as ajudaram a pesquisar minuciosamente as qualificações de seus candidatos. Além disso, um perfil empresarial, um perfil profissional ajuda a consolidar a sua carreira, pois, através dele, é possível se relacionar com outros profissionais da área e a ficar informado sobre avanços e novidades no seu ramo. Existem diversos aplicativos com essas funções, sendo mais utilizado o LinkedIn. Ele é utilizado para a divulgação do currículo, projetos realizados, networking, grupos específicos para a troca de conhecimentos, recomendações sobre o desempenho dos profissionais, entre outros. Ou seja, é uma rede social voltada completamente para o mercado corporativo, que com seu serviço de recomendações permite uma visibilidade maior da trajetória e atuação do profissional. Acho muito pertinente trazer essa discussão sobre a percepção das empresas nessa situação, uma vez que nós, como futuros profissionais, temos que ter uma noção ampla daquilo que será requisitado no mundo empresarial. E foi pontuado por Bárbara uma afirmação baseada no pensamento de Christian Kane Ford de que estar nas mídias sociais é uma necessidade. Essa é uma questão muito interessante de se analisar dentro desse contexto empresarial, e eu gostaria de fazer uma replicação sobre isso, trazendo algumas ressalvas. Bom, de fato, a gente nota muito essa necessidade presente no setor, uma vez que as empresas estão cada vez mais imersas na metodologia prática que é oferecida por essas ferramentas virtuais. Elas se encontram cada vez mais obrigadas a se adequar a esses métodos. E como aponta Eric Kruman, as empresas não têm mais a opção de onde ou se estarão nas mídias sociais. A questão é como fazer isso bem. E eu concordo totalmente com essa pontuação, e a ressalva que eu gostaria de fazer trata-se da análise de como essa transformação no mercado vem passando a ter um caráter forte de imposição, que exclui aqueles que se recusam a mudar sua cultura de trabalho. E além dessa exclusão, vale ressaltar também que essa necessidade de se manter sempre conectado pode trazer alguns desafios para a empresa em relação ao bem-estar e desempenho dos seus funcionários, como mostra o levantamento conduzido pelo Instituto Bem do Estar e a Nós, em um recorte feito durante a pandemia do Covid-19. 59% dos entrevistados relataram que ir trabalhar pela internet os gerou um estado maior de irritação. Dessa forma, eu concluo que é visível essa ascensão para se adaptar aos novos recursos e que as empresas não podem deixar de buscar meios que viabilizem isso. Mas, de fato, é importante que haja uma preocupação em relação à implementação desses meios. Como dito por Eric, a questão é como fazer isso bem. Então, o diferencial será saber como usar essas ferramentas poderosas a favor de toda a organização empresarial. É válido reforçar que o avanço das mídias digitais facilitou a circulação de pessoas e trouxe consigo fortes consequências para a sociedade. Dentre elas, duas questões devem ser discutidas para se esclarecer sobre os perigos que a internet pode apresentar: as fraudes eletrônicas e a segregação entre pessoas com acesso e sem acesso aos meios sociais.
Segundo a frase memorável do matemático e empresário britânico Clive Umby, os dados são um novo petróleo, entendendo-se que é de extrema importância que as empresas garantam a devida gestão dos dados pessoais de seus clientes e funcionários, já que o vazamento desses dados pode influenciar diretamente na segurança desses indivíduos. Ademais, apesar das empresas conseguirem se ajustar aos perfis profissionais, uma grande quantidade de indivíduos não conseguem se adequar a esse novo sistema de empregos. Como Kovacs disse, a introdução de novas tecnologias implica a mudança de estrutura de qualificações, bem como a transformação da natureza do trabalho e do conteúdo das tarefas. Sendo assim, profissionais que não estão familiarizados com o meio virtual ou se encontram em situações de instabilidade sofrem ao tentar suprir as novas exigências e continuam no contexto de desemprego. Entrando nesse tópico de uma melhor organização empresarial, percebemos que o uso das mídias sociais se faz muito presente nas empresas para permitir que os funcionários colaborem entre si, independente das suas localizações. Indo além da relação entre empresa e candidato, que é presente, por exemplo, na plataforma LinkedIn, que foi exemplificado pela nossa convidada Bárbara, essas mídias influenciam também na forma do funcionamento do trabalho em si. Funcionamento esse que pode vir a sofrer alterações em aspectos digamos, fundamentais, como o ambiente, que é algo trazido pela nossa convidada Emily, como um fator de instabilidade para aqueles que não conseguem se adequar aos novos espaços. Então, considerando esses pontos, vocês concordam que as mídias sociais deveriam influenciar o modelo de trabalho a nível de desencadear uma transição total do ambiente de trabalho físico para o ambiente virtual? Ao meu ver, o trabalho remoto não seria a melhor forma de trabalho para todas as pessoas e, por isso, não deveria haver a ideia de extinção do trabalho comum e a substituição pelo espaço virtual, pois deve-se levar em conta as facilidades e dificuldades de cada colaborador. Para comprovar isso, podemos levar em consideração o período de pandemia do Covid-19, onde muitas pessoas se viram forçadas a dividir o espaço de trabalho com seus familiares, havendo interrupções, barulhos e distrações, o que muitas vezes impediu a boa produtividade. Segundo uma pesquisa feita pela Tec Domicílios em 2020, apoiada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e elaborada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação, foi o período em que o Brasil ganhou mais adeptos à internet e tecnologias. No entanto, aumentar o número de usuários não significa dizer que todos terão boas condições de trabalho, acesso à internet e uma boa conexão, assim como se saberão utilizar as redes sociais. E é sabido que a realidade brasileira implica diferentes condições e não é à toa que o tema surge em estudos que tratam da diversidade. Para mim, esse advento das redes sociais no mercado de trabalho abriu as cortinas para os meios digitais. Então, é grande a probabilidade e favorável do home office continuar com o modelo vigente. De acordo com o levantamento do economista Bruno Imauzinho, da LCA Consultores, feito com base na PNAD do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o valor médio do rendimento dos brasileiros ocupados em home office no terceiro trimestre é o segundo maior desde 2018. Só perde para o segundo trimestre de 2021, quando registrou uma média de R$ 3.052,45. A produtividade aumentou em quase 53% por causa da maior flexibilidade que esse modelo oferece, permitindo o ajuste do horário e solução de imprevistos sem necessariamente prejudicar o andamento de suas funções. Além disso, oferece maior conforto e qualidade de vida ao funcionário, que pode ficar mais próximo à família e sem lidar com estresses como o trânsito. Também é um benefício para as empresas, tanto em relação com a diminuição dos custos de manutenção dos espaços físicos, quanto com a atuação de trabalhadores mais dispostos. O levantamento feito pela Bra Inteligência Estratégica apontou que 83% dos 400 trabalhadores entrevistados preferem um modelo híbrido e não gostariam de passar 100% do tempo no escritório. Então, Marcele, eu observo que a influência das mídias sociais nos traz a possibilidade de adoção dessa nova cultura de trabalho no ambiente virtual, podendo sim ser uma adaptação muito válida e eficiente. No entanto, não acho que essa influência deva ocorrer e ser consolidada de maneira tão extrema a ponto de gerar uma substituição total do espaço convencional físico. Nós temos
grande potencial de mudança e grandes indicativos para oferecer mais flexibilidade e autonomia aos profissionais em relação ao seu ambiente de trabalho. Então, uma grande aposta para o futuro do trabalho seria a modalidade híbrida. E como aponta o CEO do Google, Sundar Pichai, em um futuro mundo flexível, será essencial reconfigurar os espaços e também evoluir a tecnologia para se adaptar aos modelos de trabalho híbridos. Ou seja, o ambiente virtual oferecido pelas plataformas sociais, apesar de tender a ser cada vez mais requisitado, não deve ser a única maneira proposta pelas organizações corporativas futuramente. Essa reconfiguração no espaço em si ainda é uma questão em desenvolvimento e adaptação, podendo nos trazer alguns desafios. Portanto, o que vai trazer de fato consequências positivas para o mercado e para os profissionais durante essas mudanças no espaço de trabalho vai ser justamente essa possibilidade de flexibilização. Hoje obtivemos diversas opiniões de nossos convidados que nos fizeram perceber que, ao usarmos as redes sociais como ferramentas, podemos encurtar as distâncias entre as pessoas, possibilitando conhecer pessoas do outro lado do mundo ou interagir com pessoas que já temos afinidades. Além disso, podemos observar, na relação empresarial, uma vasta capacidade de criar uma relação entre empresa e candidato ao possuir um melhor sistema para identificar o perfil de um usuário e interligá-lo com o que é desejado pela empresa. Porém, também vimos que, ao invés de utilizá-las e passarmos a sermos usados pelas mídias, podemos nos tornar vulneráveis e, a partir disso, nos tornarmos reféns das redes sociais. Isso ocorre devido à generalização constante e à idealização de estilos de vida que comumente são divergentes e muitas vezes difíceis de serem alcançados por maior parte dos usuários. E é aqui que paramos nesse episódio de TED Talk. Esperamos que você tenha gostado do nosso mergulho profundo no mundo das mídias sociais e da sua interferência no mercado de trabalho atual. Como discutimos hoje, a tecnologia e a mídia social estão mudando rapidamente nossas vidas de maneira que nunca poderíamos imaginar apenas algumas décadas atrás. Embora tragam muitos benefícios, como conectividade instantânea e acesso a informações, também apresentam desafios, como preocupações com a privacidade e a dependência tecnológica. É muito importante que continuemos a ter conversas honestas sobre esses tópicos e nos educarmos sobre como navegar nesse novo cenário digital. Ao fazer isso, nós podemos tomar decisões informadas sobre o nosso comportamento online e garantir que a tecnologia e a mídia social nos sirvam, e não o contrário. Nós somos muito gratos por ter tido a oportunidade de explorar essas importantes questões com as nossas incríveis convidadas. E esperamos que vocês, nossos ouvintes, tenham obtido informações valiosas de nossa discussão. Obrigada por sintonizar e nos vemos na próxima vez aqui mesmo, no TED Talk.